Super bem-vindos ao DojoCast. Meu nome é Gustavo Castanheira. Sou o Anversa. Filosoficamente, dojo significa o lugar onde se busca o caminho. O objetivo nosso aqui é trocar conhecimento, mas acima de tudo também curtir o rolê. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao DojoCast, o nosso podcast que tem como objetivo desmistificar o tema de dados, IA, falar sobre o que está acontecendo no momento, trocar aqui ideias, bater um papo leve, descontraído, com o intuito mesmo de compartilhar conhecimento. E também a gente poder curtir um pouquinho do rolê aqui, né? Bom. O DojoCast foi uma iniciativa que a gente iniciou ano passado, a gente fez alguns episódios, esse ano a gente está retomando com um pouco mais de força. E eu sou o Matheus Anversa, estou como CEO e sou um dos fundadores da Dojo, junto com o Gustavo Castanheira. E hoje aqui eu estou como host, mas também vou trocar um pouco de figurinhas junto, né? Não vou só fazer questionamentos, para que a gente possa ter um bate-papo bem leve aqui. Falando um pouquinho de Dojo, para quem não conhece a Dojo é uma empresa especializada em melhorar processos de tomada de decisão dos clientes através de dados e IA. Então, o nosso intuito é olhar muito para a estratégia do negócio, entender onde é que tem oportunidades para melhorar a receita, melhorar a eficiência operacional, reduzir custo, e através disso a gente pensar em quais soluções que se adequam mais para esses objetivos. Então, a gente vai desde a estratégia da empresa, depois monta a estratégia de dados, ou até mesmo a execução de projetos de camada de visualização, de engenharia de dados, projetos de ciência de dados, de IA generativa. Então, tudo que tange o universo de dados e IA. A Dojo ela faz parte do Grupo F-Câmara, desde o início do ano passado. O Grupo F-Câmara é um grupo de, vamos chamar mais de transformação digital, mas que vai muito forte na estratégia do negócio e a partir disso aí tem uns centros de excelência que vão desde infraestrutura de dados, a parte de dados IA, desenvolvimento de tecnologia, de apps, de e-commerce, de marketplace. Então tem um arcabouço de tecnologias que consegue ajudar os clientes dentro dessa jornada de transformação digital. É um grupo que já está presente aqui não somente no Brasil, mas também está na Europa, está fazendo algumas aquisições de empresa, né? Recentemente a gente teve um novo anúncio, né? Que tem um novo player aí que está junto com a gente no ecossistema, e é um grupo que está numa expansão bem acelerada a nível global. Então agora eu vou passar um pouquinho a bola aqui para o Gustavo Castanheira, que vocês já conhecem aqui do nosso DojoCast, mas para quem está assistindo pela primeira vez aqui esse episódio, acho que cabe um pouquinho da apresentação dele. E aí depois a gente começa a bater um papo aqui, que vamos falar que hoje nós vamos fazer um update de dados hoje, né? Vamos dar uma atualizada um pouquinho nos temas aqui. Um wrap-up, né? Um wrap-up. Então, Castanheira, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, obrigado. Muito bom estar aqui, novamente, podendo trocar essa ideia. Foi bacana porque a gente veio realmente sem pauta, né? Geralmente a gente começou os nossos episódios anteriores com uma pauta muito clara, os primeiros até quase que um robozinho, né? De tão... Script, né? Script do ChatGPT. Então, esse aqui não, a gente falou, vamos sentar e conversar, vamos bater um papo, vamos atualizar, né? O que tem evoluído do nosso lado do ano passado para cá, o que a gente tem percebido, né? E eu, como vocês, quem já assistiu outros episódios do nosso DojoCast, eu sou o Gustavo Castanheira, né? Me chamam aí de Castanha, Castanhola, Castanheira, como quiserem os derivados. E estou como CTO da Dojo, sou responsável dentro da Dojo da parte de consultoria estratégica e também sou um dos fundadores da Dojo aqui nessa jornada junto com o Grupo F-Câmara. Então a ideia aqui, pessoal, é um bate-papo, tá? Não tem script mesmo, não tem uma agenda feita. A gente queria estar aqui compartilhando um pouquinho, que muitas vezes a gente senta num restaurante ou num café e eu e o Matheus a gente começa a conversar e fala, poxa, isso aqui poderia ter sido gravado e compartilhado, sai tanta coisa bacana. Por que a gente não começa a treinar para conseguir fazer isso na frente da câmera? Porque não é fácil estar aqui na frente da câmera. Então a gente vai tentar fazer o nosso bate-papo de café e poder compartilhar aqui com vocês. É isso aí. Agora deu uma ideia, né? A gente pode convidar o Caduzão aqui junto com a Mil, né? Pois é. Pra ir almoçar com a gente. Fica no almoço lá com uma câmera ligada. Fica gravando nosso bate-papo, né? Aí fica até um pouco mais espontâneo. Mas hoje aqui o objetivo é a gente ser o mais espontâneo possível. É isso aí. Acho que pra gente começar a aquecer um pouquinho os motores, nos episódios anteriores a gente falou um pouquinho ali sobre estratégia, a gente falou sobre governança,
Teve um episódio que a gente tentou desmistificar um pouco o tema IA, Machine Learning, todas essas nomenclaturas. Falamos sobre pessoas também com o Joel, trouxemos convidado ali da indústria também, para falar um pouquinho dos desafios que ele conseguiu trabalhar com estratégias de dados, né? Se suportando um pouco mais disso. Mas vamos tentar olhar um pouco mais o macro, assim, cara, o que na tua visão mudou de 24 para 25 ou o que está mudando ainda, porque 24 foi um ano bem marcante quando a gente fala de IA, né, IA generativa, assim. O que tu acha que foi o ano passado, como é que tu tá vendo esse início de ano em relação a esse tema? Eu tô um pouco em choque com a velocidade que a gente entrou 2025. Geralmente os anos entram com uma certa letargia na minha percepção, mais devagar, né? A tal história da cultura brasileira que só funciona depois do carnaval, para o nosso segmento, negócio, tecnologia, e com essas novidades de IA, eu percebi que o ano já entrou a milhão, o que é bom, né? A gente precisa fazer as coisas acontecerem. Então o que eu notei de diferença de 24 para 25 que está começando é a velocidade das transformações sendo tracionadas muito pelo tema de IA em todos os assuntos que a gente tem debatido na mesa hoje com os clientes. Não tem se falado outra coisa a não ser essa história de IA. Então, isso me deixa contente começar um ano mais acelerado, mas traz consigo, sim, claro, uma série de preocupações em torno do uso da IA, que a gente pode também filosofar e falar sobre aqui. Mas o que me marcou é a velocidade que o ano se iniciou. Não está se iniciando como outros anos na minha percepção, né? Porque é a ótica que eu vejo colocando os meus óculos, comparando como eu vi os outros anos iniciando. Esse ano não tem letargia nenhuma. Parece que no dia 1º a gente já estava tendo que falar projeto, resolver problema, entender negócio, entender onde encaixar alguma coisa para resolver, já assim, no dia 1º, sabe? Então essa é a minha principal percepção. Eu não sei se você percebe algo diferente nisso. Eu acho que sim. De fato, está sendo um ano que está sendo, acho que, mais acelerado, e eu vejo isso um pouco também pelo pouco do receio do cenário econômico. Então, ao invés de desacelerar, parece que está todo mundo falando, ok, mesmo que vai ser um ano que a gente não sabe vamos fazer alguma coisa, vamos ter que fazer. Nós, como grupo F-Câmara, a gente já tem uma tendência a ser um pouco mais acelerado para atingir os objetivos, então os targets eles são bem altos de crescimento, então parece que quando a gente voltou, que quando tu volta ali do recesso tentando lembrar a senha do computador, na verdade tu nem esqueceu a senha, já voltou, já participando de reunião, a gente já entrou um pouco senha inspirada. O que é bom, né, porque eu acho que existe uma ambição muito grande de um projeto muito grande de crescimento, mas eu fiquei com um sentimento de, será que é a gente como grupo? Ou será que o mercado está um pouco assim? E aí eu fui percebendo que o mercado tá acelerado mesmo. Assim, tá um pouco atípico, parece, né? O ano não está começando depois do carnaval. Ele começou, de fato, no início do ano, né? Pode ser que em alguns segmentos a gente não se depare com essa realidade, mas pelo menos o que a gente tem visto nesse primeiro mês aqui de ano foi exatamente isso. Assim, um cenário bem acelerado. O que é bom. Eu sempre me preocupo quando tem um cenário muito acelerado se a gente não dá um passo maior que a perna, assim, sabe? Não no sentido como grupo, assim, os clientes, eu acho que numa afobação, pode ser que eles vão comprar mais tecnologia por tecnologia. Sim. E a gente sempre tenta mostrar que não é por aí o caminho, né? A gente sempre tenta entender qual que é o objetivo de negócio que está por trás disso, qual que é o problema que isso vai resolver, né? Para tentar tirar a tecnologia por tecnologia, né? Então, eu sinto um pouquinho dessa afobação. Me parece que foi muito presente no ano de 24 por causa do tema de IA generativa principalmente, né? Tá todo mundo querendo surfar hype sem saber exatamente aonde que usar. Mas eu preciso investir. Tá todo mundo investindo, então também tem que correr essa corrida aqui, para ver se isso para em algum lugar, né? Então... Teve anúncios recentes, né? Do investimento nos Estados Unidos, IA, né? A China veio aí com IA, a gente pode falar um pouquinho disso também, mas... Tudo isso me deixa bem assim, ainda voltando, né? A gente é bom comprador como cultura de caixas, né? Mas ainda a gente tem muito... E aí eu gosto de me referir a você mesmo, Matheus. A gente tem muito que aprender a fazer boas perguntas. E eu acho que está tão pobre, visto que as pessoas não conseguem nem fazer boas perguntas nem para o chat GPT, né? Porque a nossa cultura não... em grande massa, assim, não nos formou
bons questionadores, né? Uhum. Era professor lá na frente, ele fala, você obedece, você memoriza conteúdos, e a gente foi feito para passar em prova, né? Uhum. E aí agora, cara, eu tenho uma dor, eu quero passar aquela dor, eu quero passar aquela prova. Eu compro uma caixa chamada tecnologia, chamada IA. Uhum. Então ainda é muito interessante. Vamos pegar ontem que eu estava com um cliente nosso debatendo sobre alguns indicadores de RH, né? Eles apresentaram uma lista tão grande de indicadores que tem esse, que tem esse, que tem esse, tem esse, tem esse. A hora que eu comecei a perguntar para que serve, por quê, o que que responde o que você faz com isso, eles não conseguiam saber. Só tem um indicador. Tem que ter o indicador. Não consegue questionar em cima da própria ferramenta que usam, sabe? Sim. Isso me preocupa demais. Uhum. Me preocupa muito. É. Como é que você vê isso? Você que é um dos melhores questionadores que eu conheço. É sério, você é um dos melhores questionadores que eu conheço. Dentro da Dojo a gente tem um conversa, né? Mas na verdade é eu que recebo perguntas. Né? Quando tu estava falando sobre essa questão de nós fomos educados dessa forma, e aí eu estava refletindo esses tempos, porque eu vi, no ano passado, assim, eu vi um Instagram que falava sobre quais são as perguntas que você deve fazer para o seu filho quando você pega ele na escola, assim. E normalmente a gente tende a perguntar como é que foi teu dia, sabe? O que você aprendeu hoje? Quase aí, perguntas clichês, né? É. E aí, esse cara, ele falava sobre... Questiona o seu filho sobre que perguntas diferentes ele fez hoje, para tu começar a estimular o questionamento. Nossa, E aí eu muito comecei bom. a fazer um pouco desse exercício com o Pilinha, né? Com conversinha, porque ele é bastante questionador. Eu sinto que ele parece que tá indo numa linha de perder um pouquinho isso. E eu tô tentando reativar, assim, a curiosidade dele. Porque eu acho que essa curiosidade, ela se perde em algum momento. Mas quando a gente está falando de um cenário de mais empresarial, a curiosidade, ela leva à inovação, inclusive, né? Então, quanto mais tu questiona coisas, né? Questiona status quo, questiona, inclusive, se tu pode melhorar algo, tu vai arrumar ferramentas ou meios de tu conseguir melhorar. Mas saber fazer as perguntas, agora voltando um pouco porque tu trouxe ali, porque é uma realidade que a gente se depara muito, né? Dos clientes não saber exatamente o que eles precisam resolver, o que eles querem. Eu olho mais para parece que é um problema de gestão, assim, sabe? Como gestores, eu sinto que existe um gap, assim, de tentar olhar a operação, entender quais os indicadores que fazem sentido, que normalmente é uma enxurrada de indicador mesmo, né? E que tipo de análise precisa ser feita, sabe? Então, eu tento sair um pouquinho do universo de dados e eu tento olhar mais para a gestão, assim, pô, onde é que como gestão, o gestor, ele precisa melhorar um pouquinho mais o resultado dele, sabe? O resultado da área dele. E eu sinto que aí tem um gap muito significativo, assim, sabe? Tanto que em vários momentos a gente, na consultoria, né, fez entrevistas executando a consultoria e a gente questionava, mas que tipo de pergunta de negócio é que tu precisa responder? Eles não sabiam, a gente precisava meio que começar a instigar algumas questões que era do próprio business dele, da própria área dele, para essa pessoa poder saber, pô, não tinha pensado por esse lado, nem sabia que era possível. Na verdade, não tem nada a ver com tecnologia aqui. É pergunta de negócio, né? Sabe, medir, que tipo de medição, por quê, para quê, sabe? Então, acho que ainda tem uma relação que não é, na minha visão, tá? Não é só tecnologia, como compra de caixas, mas é como gestão mesmo, sabe? Eficiência de gestão, assim, o que eu preciso saber no meu dia a dia, o porquê, o que eu meço, para que eu meço, sabe? Será que as escolas de gestão hoje também não estão mais medíocres? Porque, pegando esses exemplos de conversa de gestão, né? De perguntas, no máximo o cara fala, quando tu pergunta, né? Por que você precisa desse indicador, né? Que pergunta que você responde com isso? Não, só quero saber quanto eu vendi. É o que mais vem. Eu quero saber quanto tem de funcionário. É sempre para trás e o quanto. Vem muito quanto. Mas assim, nunca sai uma pergunta. Eu quero entender se eu mudar esse tipo de produto, como é que eu faço para colocar ele no mercado mais rápido e como é que ele vai dar o retorno desejado. Nunca vem uma pergunta de negócio dentro de um cenário ou de um contexto para de fato ser rico, sabe? A discussão de gestão. Será que, voltando na forma de educação, as escolas de gestão também estão formando com a régua baixa? Pode ser. Porque aqui agora, tentando voltar para o universo um pouco mais de dados, né?
Quando eles estão tentando quantificar, eles estão tentando entender o quê, né? Que a gente fala a sempre pergunta da do o quê, descrição, né? Aham. Então, eles estão tentando descrever a nível de gestão o que eles têm. Eles têm muita dificuldade, primeiro, em alguns momentos, para ter essa visibilidade, ou seja, a descrição do que eles precisam, né? Entender dos quantitativos, mas daí eles pecam em ir para o porquê das coisas, né? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, historicamente, ou tenho aqui um quantitativo de vendas, eu preciso começar a entender o porquê que eu tive uma defasagem, o porquê que eu não consegui vender numa região, por que isso aqui aumentou esse volume, o que fez aumentar esse volume, sabe? Aí tu tem que começar a ir para as perguntas do porquê, que são perguntas analíticas, né? Que é onde tu vai começar a se debruçar um pouquinho mais, né? Para tentar entender o que é causa e efeito que tem ali, qual que é a relação entre as coisas, para daí sim tu tomar ação. Porque se tu vive muito no descritivo, que a gente sempre fala, tu tá com o jornal velho o tempo inteiro, né? Então tu só tá olhando alguma coisa que já aconteceu, e quando já aconteceu tu já não tem mais ação, na verdade tu tem justificativa, tu começa a arrumar a justificativa, que é outro ponto que a gente já viu em vários momentos, né? As análises sendo feitas para conseguir justificar problemas de resultado. Então se gasta mais tempo tentando limpar um pouquinho alguma coisa que aconteceu, do que falar qual que é o meu aprendizado nisso e como é que eu faço isso proativamente. Como é que eu evito com que isso aconteça de novo? Que daí são as perguntas de análise mesmo. Assim, por que isso aconteceu? Para eu não deixar com que isso aconteça de novo. É interessante, porque o caminho reverso também acontece, né? A pessoa acaba buscando novos indicadores para ser muleta do que ele quer justificar. Então ele chegou, nossa, não tá legal minhas vendas. Deixa eu ver o apanhado de indicadores aqui. Nenhum deles pode me ajudar. Nenhum é um remédio. Vou fazer mais indicador. Né? Volta o caso do RH aí, 160 indicadores. 160 indicadores. A cada um que deve ter passado. É que os 160 primeiro, eu não consigo imaginar mais que 20 indicadores de RH, tá? Pois é. 160 160. E aí, assim, não conseguia se classificar em o que era operacional, para que eles no dia a dia conseguissem tomar ações quanto ao que está acontecendo nos funcionários entrando no dia a dia, desenvolvendo e saindo. Não tinha clareza do que era tático para gestão, que a gestão não tinha perguntas claras. E não tinha clareza do que era estratégico, do que um presidente ia querer ver relacionado a pessoas. Só tinha um apanhado de indicadores que deve ser cada um que passou por lá trouxe uns 10 como muleta para justificar alguma coisa em algum devido parte da história da empresa, sabe? Nesse momento eu preciso responder isso, eu não tenho indicador, então eu queria esse indicador. Eu realmente nunca imaginei 160 indicadores de RH, tá? Sim, e ainda não classificados, né? Pelo que não classificados. É um volume que eu também nem fazia ideia que tinha tudo isso aí, né? Mas vamos tentar agora conectar um pouquinho com o tema de IA, assim, porque isso ficou muito, muito latente os investimentos no ano passado, mas por um problema que eu acho que ele já é um pouco histórico, tá? Isso que a gente está falando aqui, na minha visão, tá? Vou dizer no aparato que eu tenho aqui da minha experiência. A gente já se deparou com isso em empresas com que a gente já passou. Dentro da Dojo a gente já teve alguns problemas, inclusive, de não conseguir estabelecer alguns indicadores de gestão no primeiro momento. Agora as coisas estão mais organizadas, né? Mas eu acho que isso é um pouco histórico, porque eu acho que vem da questão da nossa criação, formação e das escolas também, que eu acho que pode ser que estejam deixando a desejar ou não, tá? Porque pode ser que esteja ensinando, mas não necessariamente a pessoa vai aplicar. O aluno está, né? Deixando a desejar. Porque gestão e carreira executiva, a gente enxerga muito cair para cima, né? É o cara que vai subindo vai tombando para cima, né? E aí, conforme ele vai tomando mais para cima, né, ele chega no auge da incompetência dele, né? Que ela fica mais escancarada, né? E não necessariamente aquilo ali foi traçado e foi preparado para estar ali, né? Então, acho que tem um pouco dos dois mundos, assim. Eu não vejo muito as escolas com grandes problemas. Até porque gestão é hard skill, né? Mas eu acho que tem pessoas que vão, sabe, por ambição, por status, não sei, sabe, vão subindo carreira sem se questionar se de fato elas querem estar nessa posição e se vão estar nessa posição com a devida preparação para isso, né? Questionamentos que a gente já se fez, né, ao longo da nossa carreira. Pô, é isso mesmo que eu quero seguir? Se eu vou, então, sentar nessa cadeira que é uma cadeira grande, o que eu preciso fazer em termos de preparação para conseguir, sabe, atender os requisitos dessa cadeira? Sabe? Não é todo mundo que faz. O cara vai... e caiu lá em cima. Eu falo, pô, mas como é que esse cara tá aqui como diretor, sabe? E aí a gente se surpreende bastante, né? Dei uma volta aqui, mas eu tô tentando voltar no tema de IA, tá? Teve muito desses investimentos, sim, tá?
Mas será que nesse cenário a IA generativa ela não pode ajudar um pouquinho? Acho que sim, vamos colocar ela em cima do cenário dos KPIs, né? Então, por exemplo, essa história do RH que eu fiquei... E ela tá mais quente na minha cabeça, que ela aconteceu recente, né? Ontem. Que a gente começou a chegar com eles? Storytelling primeiro. Processo. Então, assim, ó, vamos parar de falar dos 160 indicadores do RH e vamos olhar por uma dimensão custo. Como que acontece o custo desde a pré-seleção dos candidatos, a conseguir trazer antes de virar funcionário? Como é que acontece os custos ao longo do tempo, nos cargos, na evolução e no desenvolvimento, que é investimento, durante a jornada que ele está dentro daquela empresa? E qual o impacto de custo quando ele sai da empresa? Uhum. Então, pelo ponto de vista de custo, quais indicadores podem ajudar nessa história da jornada do funcionário dentro da empresa? E aí eu acho que quando a gente fala de uma jornada ou de um processo end-to-end, eu acho que aí tem muita oportunidade de ser aplicado em partes disso a IA para ajudar a conseguir ver esse cenário. Uhum. Como eu tenho falado, não só numa jornada, mas num processo, que partes do teu processo de negócio tu já consegue trazer o uso da IA para ser mais eficiente no teu processo de negócio. E, gente, de novo, a gente já falou isso no outro podcast aqui de IA. A nossa visão de IA é positivista. Então, a única game changer que muda para a gente nisso, na nossa visão, é quem não aprender a trabalhar com IA vai cair para quem aprender a trabalhar com IA. Exato. Essa história de vai tomar emprego, não sei o quê, isso aí está acontecendo em toda a revolução tecnológica, desde a revolução industrial, e nós estamos aí. Uhum. Né? Então, acho que isso chega a beirar uma infantilidade. A gente pode deixar um pouco de lado esses medos e olhar, de fato, como que eu posso fazer melhor o que eu estou fazendo com IA. Então, dentro de uma jornada que seja, usando os KPIs, que eu preciso analisar uma dimensão de custo, ou do meu processo de negócio, ter clareza que step que eu posso ou automatizar, ou colocar IA, ou às vezes até eliminar. Uhum. Eu acho que está muito pobre, Matheus, a discussão em cima de processo de negócio. Está cheio de ineficiência, que os japoneses já falam desde o sistema Toyota de produção, do Lean. Cara, como você conseguir avaliar o processo de entrega de valor? Uhum. E acho que isso se perdeu ao longo do tempo. Muitas empresas, inclusive, acabaram e demitiram todo mundo de área de processos. Sim. Aonde que você sabe que tem alguma empresa que tem área de processo hoje instalada? De tudo que a gente tem observado, ele não vê, Não né? tem. E a gente é chamado muitas vezes para tentar ajudar em camada analítica e que esbarra em problemas de processo. E aí, assim, ó, tô brainstorming aqui. Uhum. Será que um renascimento da área de processo não poderia ser um grupo de agentes de IA? Tanto fazendo o discovery do processo, como encontrando melhorias em cima dos processos? Sim. Porque, de novo, a IA não é a bala de prata, mas ela pode ajudar dentro de um processo a dar clareza. Aqui põe automação, cara, tá perdendo, elimina isso aqui. Aqui sim uma IA pode te acelerar bastante a encontrar alguns padrões. Então, assim, eu estou muito preocupado e eu queria trazer a visão de IA generativa, AI agents, grupo de trabalhadores de IA, até agentes autônomos, a gente pode falar, dentro do processo de negócio. Porque o processo de negócio suporta o quê? O que você falou no início, a tomada de decisão. Sim. Faz sentido? Não, faz bastante sentido. E é onde a gente sempre viu uma potencialização da IA generativa principalmente, foi uma vez que, indo nessa linha, né, que tu consegue melhorar o processo de negócio e, consequentemente, tu consegue melhorar a qualidade dos dados, né? Melhorou a qualidade dos dados, tu começa a ter volume, e aí tu tem histórico, e daí tu pode trabalhar correlação, e aí sim que ela vai ser um grande diferencial, né? Perfeito. Porque muito do que está se investindo ainda hoje, principalmente em IA generativa, está mais no universo dos agentes, é o que a gente mais tem visto, assim, né? Sim. Mas ele está muito em cima ali do processo. O grande ouro mesmo que todas as empresas têm são os dados. E a potencialização de tudo isso, e aí entra os chats GPT, tudo mais foram treinados em cima de dados, sabe? Então a empresa com os próprios dados dela, ela vai ganhar muito quando ela conseguir melhorar os problemas de processo que ela tem hoje.
Então, acho que montar esse cenário de investimento de IA generativa para melhorar a eficiência de processo, acho que faz bastante sentido mesmo. Foi uma ideia compartilhando com os colegas aqui, e veio agora, assim, sabe, filosofando um pouco sobre o tema, porque eu sou de uma época que tinha área de processo nas empresas, entregando idade, né? E as áreas sumiram, ninguém mais fala. E processo é o quê? Conhecimento, é negócio. E aí se eu tenho um conhecimento, um processo bem estabelecido, com a ajuda de IA, e aí vai para o outro tema que você trouxe, que é muito importante, a maioria das pessoas até falam, mas as empresas negligenciam ainda, que é a qualidade dos dados. É o casamento perfeito? É o casamento perfeito? Dados com qualidade, processos bem estruturados no DNA das pessoas, a tomada de decisão vai ser a melhor. Vai ser a melhor. Sim. Porque um processo bem estruturado, ainda com o IA trabalhando, ajudando agentes, mas ainda alimentando de qualidade de dados duvidosa, vai me levar a cenários bonitos, mas tomadas de decisão bem equivocadas. Né? Porque a IA tem vamos dizer, um glamour de conseguir montar uma estruturação de informação muito bacana. Né? Ela consegue construir narrativas, inclusive, muito bem colocadas. Fala, nossa, isso aqui parece uma verdade. Mas nem sempre é. Porque ela depende do quê? Da qualidade dos dados, que ela é treinada, que ela está evoluindo em cima daquilo, né? Sim. E como tu tem visto, se teve algum avanço ou não, tá? Que é uma área que eu gostaria que a gente até pudesse dar um pouco mais de visibilidade, né? Porque a gente sempre fala que a qualidade dos dados tem uma relação direta com o processo, é o que a gente está falando aqui. O processo de tomar decisão, ele vai ter uma relação direta com a qualidade dos dados. Como é que a IA generativa, tirando esse aspecto que a gente já falou um pouquinho aqui, que é ela ser utilizada mais para melhorar o processo de negócio, se ela tem algumas ferramentas, alguma coisa que surgiu no mercado hoje, assim, que fala, vamos olhar para a qualidade dos dados, e já tem coisas que estão sendo feitas, não somente ali na parte de processo, mas seja para fazer assessment de qualidade, qualquer coisa, assim, se tu viu algo recente que a gente possa compartilhar aqui. Tem evoluído bastante. Existem sistemas de qualidade de dados que são chamados de primeira geração, que são sistemas de qualidade de dados muito focados em reativo. Pegar problema. Então, seu dado tá ruim, ele consegue... Uma vez que... Olha que interessante o link. Daí tá no grupo de agentes, né? Uma vez que tem o conhecimento do processo de negócio dentro do agentes, eu posso ter agentes de IA que, ok, eu entendo o negócio, então eu critico seus dados. Então ele vai lá e fala assim, esse dado tá ruim. Então a primeira geração é reativa. É olhar para os dados e dizer, tá ruim, dar report. Entendeu? Mas é descritivo, já foi. Daí a automação... Deixa eu só abrir um parênteses, porque dessa época a gente fazia assim, a gente tinha as dimensões de qualidade, daí a gente fazia o assessment de qualidade, que a gente pegava amostragens em cima dessas dimensões, e aí a gente sentava, olhando lá para uma tela onde a gente tinha o quanto que tinha variado da qualidade ou não, e fazia, cara, atributo a atributo, e a gente ia passando a régua, humanamente fazer isso aí. Eram reuniões que elas chegavam a demorar quase 2 dias para a gente conseguir passar todas as bases, tá, da empresa que a gente fazia isso. Porque era justamente isso, assim, a gente fazia um descritivo para falar, ok, no tempo essa qualidade ela está subindo ou está descendo, e aí nas que estão descendo a gente precisa investigar o porquê que isso está acontecendo e abrir toda aquela questão de chamados de bug, né? Perfeito. Então era mais nessa primeira geração. Resolver. Essa é a primeira geração. E a IA já pode ajudar na primeira geração a eliminar esses 2 dias debatendo aí. Porque vamos supor que eu tenho um grupo de agentes que, como eu disse, entende o negócio, então eu não preciso debater a regra, ele já sabe a regra de negócio, ele já vai na tua base, já valida e consegue hoje, com capacidade de processamento que se tem, consegue dizer, já saiu o relatório, mas ainda é a primeira geração. A segunda geração, que já está começando a aparecer agora, ele já trabalha mais lá na fonte. Ele não deixa o dado ruim entrar. Ele é proativo. Então, como é que eu uso? E aí não é só IA, tá? A automação, a própria evolução dos sistemas transacionais, como é que eu garanto na fonte a qualidade? Isso é uma segunda geração. E aí o ponto principal, assim, porque a gente fala qualidade. O que é qualidade, gente? O que é qualidade de dados? O que é qualidade? Concordo que pode variar, né? Será que o meu negócio precisa ter 100% dos dados completos?
para eu tomar a decisão dentro do meu processo? Será? Ela vai variar. Então, qualidade, quando a gente fala de qualidade de dados, é o quanto eu estou atendendo os requisitos de negócio. Uhum. Então, precisa entender do quê? Do processo. Sim. Ele vai disparar os requisitos de negócio. Se eu entendo do processo, tenho clareza dos requisitos de negócio, eu consigo trabalhar a qualidade. Eu posso trabalhar em primeira geração reativa, eu posso trabalhar em segunda geração, que é na fonte. Porque só existe 3 estados de trabalho ou de maturidade de trabalho com qualidade de dados. Ou eu não gerencio, o não gerenciado é o tipo, o cara tá lá no RP dele, viu um negocinho, eu corrijo aqui. Tem outro que é eu tiro relatórios, tá errado, e vou lá e arrumo. É o find and fix. O outro é o não gerenciado, find and fix. E o outro que é corrige na fonte. O ponto é só onde que eu vou despejar o lixo. Então, assim, o melhor dos mundos, corrige na fonte. Corrige, alimenta o teu processo com dado limpo. O find and fix é reativo. Beleza, tá arrumando, mas o lixo já tá lá. E o não gerenciado, você já tá cheio de lixo. Sim. E tá velado, né? Porque ele tá escondido. Ele tá nas fábricas escondidas de dados. Porque é o cara lá arrumando uma vírgula, é o cara ajustando uma data, é o cara mudando um CPF e não falou pra ninguém. Sim. E nesse tema, toda vez que a gente começa a debater um pouco desse tema, sempre vem um sentimento e algumas vezes vem até em forma de pergunta mesmo. Mas eu vou ter que resolver toda a qualidade de dados da minha empresa? É justamente esse o ponto. Qualidade só se resolve porque ele tem uma relação, sim, com o requisito de negócio. Eu gosto de gerar sempre uma relação com o processo de tomada de decisão. Então, a gente vai pegar, por exemplo, aqui o Grupo F-Câmara, tá? Que hoje está aí com 2.000 funcionários. Se a gente for falar sobre uma decisão de compra de caneca para cada um dos funcionários e eu errar um 0, eu posso comprar 2.000 canecas ou posso comprar 20.000 canecas. Não é um investimento que vai botar o negócio em risco. Mas agora o Grupo F-Câmara está tentando fazer uma expansão e uma aquisição nos Estados Unidos, ou qualquer outro lugar. 0 errado, num processo de tomar decisão disso aí, pode colocar o negócio abaixo. Então a relação sempre de investimento em qualidade, ela não é uma relação custo-benefício, mas é o custo-benefício. Mas é custo-decisão, eu gosto de falar. Porque eu invisto para melhorar a qualidade onde eu tenho decisão mais crítica. E a decisão de risco, ela precisa ter uma qualidade muito alta ou, no mínimo, uma visibilidade que o dado não está com uma boa qualidade. Porque se eu sei, no momento que eu estou tomando uma decisão, e eu vou olhar ali para os dados, eu vou falar, cara, aqui tem um indicador que fala, tá com uma acuracidade, sei lá, de 99%, eu posso ir um pouco mais cego, olhando que aquilo ali já é uma verdade bem estabelecida para mim. Se eu tenho uma red flag ali que me mostra, olha, aqui pode ter um problema na qualidade dos dados, eu falo, não, peraí, vamos analisar isso aqui com mais profundidade. Vamos descer um pouquinho mais, vamos abrir, vamos trazer pessoas para debater um pouquinho mais o tema. Então, eu sempre gosto de olhar essa relação de investimento em qualidade sempre atrelada a onde que tu vai tomar a decisão. Se é uma decisão, por exemplo, de compra de material administrativo, tudo bem, eles vão sofrer, né? Alguém vai ter que pagar essa conta. Alguém vai... Comprar um pano de chão a mais, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas dependendo de onde, eu vou abrir uma planta, uma indústria nova num novo país, vamos fazer um investimento no maquinário. Sabe? Aí sim, aí tu tem que ter uma boa qualidade para tu tomar essa decisão. Requisito de negócio, né? Sim. O pano de chão não é requisito de negócio. Né, o equipamento lá, mas abrir uma planta está atrelado a vários processos. É aquilo, é processos, requisitos, tomada de decisão. A qualidade tem que acompanhar isso, tem que vir junto com isso. O que eu gosto assim de desmistificar também na qualidade, deixa eu só fazer um parênteses aqui, bem leve o bate-papo. Cadu, você pode me arrumar um café? Eu tô com a garganta meio ruim. Eu também vou aceitar, Cadu. Eu tô preferindo... Pode ser 2 aí. Cadu é nosso colega aqui, operador do podcast, e ele fica nos servindo café também. Então, assim, cara, a gente acaba indo para o como direto, né? Como, sistemas, a IA, que é maravilhoso tudo isso também. Mas, assim, qualidade do dado, ela não deveria ser um assunto de pessoas com nome de data alguma coisa no seu cargo. Qualidade do dado deveria ser um assunto de todos. Uma matéria que eu tive lá do MIT, a gente pode falar um pouco sobre o MIT na sequência. O cara dizia, cara, regular people. Cara, todo mundo. E aí trazer para consciência de todo mundo, cara, você é um criador de dados, você é um consumidor de dados. Um modelo meio de operação de
cliente-fornecedor. Todo mundo é cliente e fornecedor de dados. No meio você tem o processo de negócio, no qual ele retroalimenta com feedback e isso vai virando loop. Então você tem o processo de negócio, o cliente e o fornecedor. E são as pessoas em torno disso, o cliente e o fornecedor. E elas terem clareza que ela gera dado e como cliente cobrar do fornecedor para que, cara, preenche direito isso, porque olha aqui que você vai me ajudar. Me ajuda aqui. Esse trabalho em cima de pessoas que a gente vem falando desde lá do papo da estratégia, da governança, não muda. Eu não vejo ninguém falar disso. Porque daí o que acontece? Se você for conversar com as pessoas dentro da área, nunca me treinaram sobre isso, nunca me falaram sobre isso. Todo mundo dentro de uma área de negócio deveria ser um data steward, Matheus. Sim. Todo mundo. Mas aí eu acho que entra num ponto que a gente começou falando, né? Que é sobre aonde que a IA pode ajudar. E claramente a gente tem observado que muitas, não vamos generalizar também, porque tem indústrias, empresas que têm processos bem estabelecidos, tá? Mas a gente se depara com uma gama de clientes que tem muito problema de processo. Quem ainda não entrou no universo de agentes, acho que já está ficando para trás. Sim. Que, cara, a empresa precisa olhar e criar seu primeiro exército de agentes, a primeira geração, que pode pegar processo mesmo. Cara, vamos pegar processo aqui mesmo, vamos botar um monte de agente para resolver. É isso aí. Vai dar um ganho substancial gigante. Aonde que a parte de dados começa a ganhar com isso? Melhorou o processo, melhorou a qualidade. Então, assim, as empresas que têm problema de processos, ao invés de, vamos de repente investir um monte em fazer um as-is do processo, um to-be, eu acho que faz sentido também fazer um pouco disso, de repente é já tentar utilizar agentes mesmo, para começar a resolver alguns processos que são extremamente manuais, são ineficientes, e depois tu evoluindo. Tu cria uma primeira camada de agentes que começa a dar um gás ali, e começa a melhorar um pouco o processo. Depois tu entra com uma segunda camada de agente. Ou tu entra com outro time de agentes, que era o que a gente estava falando. Tu tem um time que está melhorando o processo, tu tem outro time que já está olhando a qualidade do dado, que é resultado desse processo. Então tu começa a investir muito mais em agentes, sabe? Mas se tu não faz nenhum desses movimentos aí... Aonde eu tenho gente, posso ter agente. Boa. Entendeu? Sim. E assim, se eu tenho gente melhorando o processo de negócio, eu tenho agente melhorando o processo de negócio. Se eu tenho gente trabalhando, se eu montar o meu Data Quality Team, eu tenho meus agentes de Data Quality servindo o negócio. Sim. O Data Quality Team serve ao negócio. E o negócio é cliente e fornecedor. Cara, quem cria e quem consome dados para o processo. É essa mandala que funciona. Porque após muito bater cabeça, hoje eu já não tenho dúvida que o melhor caminho para se falar eu sou data-driven, uma cultura data-driven, é através de qualidade de dados. Porque toda hora as iniciativas de dados são menosprezadas ou até tiram onda, porque o cara fala, o dashboard ficou lindo, mas, cara, tava errado. Sim. O número tava errado, o dado não chegou correto. Toda hora sai piadinha disso. Então, a qualidade de dados é o que vai fazer ser cultura data-driven, porque as pessoas não confiam ainda nesse trabalho. Você vê alguns processos. Vamos pegar um cliente recente, eu não vou dizer o nome aqui, que a gente estava trabalhando no ramo varejista fashion, né? O tanto de parte de processo que tinha double check humano, porque eles não confiam na informação, o tempo inteiro tira de um sistema, tira de outro, double check, o double check do outro que deu um double check, volta pro sistema, double check de novo. Tudo isso por quê? Qualidade de dados. Sim, e a ineficiência do processo, né? Então, vê como tá tudo amarrado? Dá para fazer um desenho disso, assim, sabe? Você tem o processo de negócio no centro, porque dele dispara tudo. O cliente e fornecedor de dados em torno dele, retroalimentando com feedback, melhorando. O cliente cobrando o fornecedor de me dê dados bons. O fornecedor alimentando o processo com dados bons. Isso retroalimentando. E o time de dados, de qualidade de dados, servindo eles. Garçom deles. Não é um time de qualidade de dados que vai fazer qualidade de dados. São os regular people, as pessoas comuns do negócio, no dia a dia, que devem embarcar e serem educadas para trabalhar com qualidade de dados. E é gostoso. Não é um trabalho maçante. É um trabalho ela vai ter prazer em ver que ela não vai ficar se matando em planilhas, em ver que aquilo ajudou uma tomada de decisão, os guardiões dos ativos de dados. Essas responsabilidades precisam estar claras dentro das áreas de negócio.
Aí eu acho que um caminho é, ao invés de investir no treinamento e capacitação dessa pessoa, é mais fácil fazer o treinamento e capacitação de um agente, De um agente. e essa pessoa se torna mais analítica. Isso. Ela cuida do agente. Cuida do agente. Uhum. Para a gente ir para uma cultura data-driven ou AI-driven, a gente precisa ser agent-driven. É isso aí. Precisa começar a investir um pouco mais nisso, né? Porque hoje a tecnologia está aí para habilitar isso. Isso eu acho que foi um dos grandes ganhos, assim, de olhar a IA generativa, sabe? Cara, melhoria de processo eu acho que é um ganho absurdo, assim, que ela pode trazer para as empresas. E a gente tem se deparado com empresas que resolveram lá atrás querer investir sem saber exatamente onde, e eu acho que já rapidamente entenderam que um dos game changers era ir para a gente. E tem empresas que a gente está começando a dialogar agora que eles ainda não têm muita ideia, sabe? E, cara, primeira geração de agentes, as empresas têm que botar energia. Tem que botar para ter já isso rápido mesmo, para já ter ganhos, e são ganhos rápidos, né? Dá para treinar um agente e já conseguir melhorar muito a eficiência no processo. A gente vê resultados de melhoria de 40%, 50%, 60% em cima de processo colocando um agente, sabe? Uhum. Então as empresas precisam botar energia rápido nisso. Teve um autor americano, até peço perdão porque eu não lembro o nome dele agora, não sou bom com nomes. Num livro de estratégia de dados que eu li, que já tem uns bons anos, não é um livro tão atual, ele já pontuava um termo que eu achei bem interessante. Ele foi o único que pontuou esse termo, que era, não é só ser data-driven, é data model-driven. Data-driven é uma fase, o data model-driven é outra. E eu acho que daí entra os agentes, porque na verdade os agentes são modelos matemáticos que estão ali fazendo trabalhos, né? Trabalhando com os contextos. Sim. Então, esse cara já me dizia, não, é data model-driven, buscar isso. O data já é, cara, é o relatório, já é o dashboard, já está sendo data-driven, olhando para aquilo e tomando alguma decisão. Mas agora entrou a IA com seus modelos dentro disso, LLM e tal, é um tipo de modelo. Então, e o cara já dizia isso há muitos anos atrás. E começa a fazer cada vez mais sentido. Total. E indo para o tema um pouco, que eu vou querer tentar adentrar na corrida que está tendo hoje das Big Techs aí, tá? E com os anúncios que aconteceram essa semana. Mas antes de a gente entrar nisso, a gente fala muito que as pessoas elas não precisam se preocupar, que eu vou perder meu emprego, mas elas precisam aprender a utilizar. Precisam se preocupar em se capacitar, né? E aqui é troca de figurinhas mesmo, tá? De experiências, né? Como que você no teu dia a dia tu tem utilizado hoje agentes pro teu dia a dia? Olha, eu uso para bastante coisa. Porque tem partes do meu trabalho que são muito repetitivas. Então eu uso para transcrever alguns áudios que eu tenho. Eu uso para, de repente, ganhar tempo. Por exemplo, eu precisaria estudar algo ou ver algum material que são 5 horas de vídeo. Eu uso agentes para transcrever os insights daquilo para mim. Eu uso agentes para me ajudar a criar propostas de valor para clientes. Bem específico. Não quer dizer que eu confio, eu refino. Então, vou dizer que é um 70-30, às vezes 60-40. O agente me ajuda 60% e 40% eu coloco o que eu acredito e o conhecimento que eu tenho em cima daquilo para enriquecer. Eu tenho usado bastante agente para me ajudar a montar apresentações. Então, assim, eu tenho um time ali hoje de mais de 10 agentes me ajudando em diversas tarefas da consultoria, tarefas de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, coisa que eu quero ganhar velocidade para aprender. Eu uso os agentes para me ajudar a aprender alguma coisa um pouco mais rápido. Então, diversas tarefas hoje eu não me vejo sem mais. Sim. Isso só me dá o quê? Velocidade. Eu consigo responder as demandas muito mais rápido. Isso não me inutiliza e nem tira o valor do meu trabalho. Porque eu consigo enriquecer o que sai dali. Com a minha experiência. Eu consigo pôr a cereja do bolo. Eu consigo encaixar isso em contexto do cliente. Então eu tenho ajudado dessa forma. Criado agentes dessa forma. Interessante. Eu tenho utilizado alguns dos teus, né? Que a gente acaba meio compartilhando, eu utilizo um pouquinho. Eu tenho um que ele está evoluindo ainda, que eu estou chamando de co-CEO, então eu criei um agente para ele me ajudar, que partiu de uma ideia que eu já utilizava antes, tá? Não era exatamente um agente, mas eu utilizava o ChatGPT para fazer o que eu faço com os demais, que é questionar. Então eu fazia com que ele me questionasse em cima do que eu estava me propondo aprender, ou o tipo de link entre temas que eu estava tentando entender, eu fazia com que ele fizesse questionamentos para mim. E aí fazia com que eu entrasse em reflexões sobre o quanto que eu estava entendendo o tema ou não, e eu usava meio como um bate-papo filosófico, Teve um momento que eu utilizei.
Até para entender o nível de profundidade do que eu poderia confiar ali ou não, ou quanto que eu estava raso ou não num determinado tema. Perfeito. E aí eu acabei agora criando um que está tentando me ajudar nesse sentido, assim, para trazer questionamentos em cima do que eu tenho nas minhas tomadas de decisão. Então eu coloco um pouco do cenário, do contexto, né, doação, mas eu peço que ele me traga perguntas em relação ao que está sendo debatido ali. Então isso faz com que eu questione cada vez mais o meu próprio processo de tomar decisão. Para mim tem ajudado bastante porque faz com que eu entre cada vez mais profundo, mas sem eu entrar, como é que eu vou te dizer, com um agente, literalmente um agente externo tentando trazer um outro olhar que eu não estava vendo, sabe? Que saem umas perguntas, eu falei, cara, eu não tinha olhado sobre esse aspecto, eu não tinha pensado nessa pergunta aqui. Eu falei, puta, isso faz sentido. E até provocativo. Será que não fica mais confortável, inclusive, porque fica que nem aquele terapeuta que é imparcial? Do que alguém que, de repente, poderia fazer as mesmas perguntas para você, mas você já tem um vínculo emocional, ou as questões do ego humano normal, a gente iria para outros caminhos na conversa, e aí quando você tá falando com a gente, debatendo isso, é algo imparcial, você sabe que... Bom, aí a gente vai filosofar, isso pode ser, pode ser um filosofacast, nossa, não vai fugir, porque eu acho que tem muito aspecto que ele é... Porque não tem a pessoalidade, né? Eu sei, mas num processo terapêutico, pelo menos o que eu enxergo e como eu acredito, ele tem muito das coisas não ditas que são identificadas. E isso um agente nunca Ali vai nunca conseguir, vai pegar. Não vai pegar. Perfeito. Tem o tom de voz, tem muito, sabe, que quem tá no processo contigo... Corpo ali, né? Os incômodos. Ele vai né? conseguir pegar alguns aspectos ali que um agente não vai pegar. Então, acho que ele vai ficar muito... Porque ele é um agente treinado, ele é um modelo, frio, né? Ele é frio, um racional. Então, ele vai ficar no mundo racional. Eu acho que nesse aspecto, eu acho que não. Mas legal, eu acho que nisso... da utilização do dia a dia, eu acho que as pessoas já têm que, né, voltando para o mundo empresarial, eu posso olhar para processos e botar agentes ali, mas eu posso olhar para as minhas tarefas do dia a dia mesmo e eu já começar a utilizar, sabe? Eu não sei, aqui eu vou falar uma opinião bem pessoal, assim, eu não sei o quanto que na massa empresarial, porque quando a gente fala hoje de empresas, é muito, um universo muito grande, mas principalmente empresas de pequeno e médio porte, muitas nem estão na área de tecnologia, né? O quanto isso é utilizado ou não, assim, porque as pessoas que eu converso que estão dentro de empresas, amigos e tudo mais, que não são de tecnologia, todo mundo está em tecnologia, acaba já tocando nos agentes, já está fazendo um monte de coisa. Mas tem outras pessoas que eu converso e falei, tá, tu já tentou utilizar o chat GPT mesmo para te ajudar nesse aspecto? Não, nunca, porque eu nem sei como é que mexe lá. Sabe, Tem um Grand Canyon no meio gigante entre quem é da TI e o resto da população, é essa a percepção que você tem? Sim, sim. Parece que, assim, acha que é muito distante uma coisa que tu só precisa começar a digitar. Tudo bem, não vai ser eficiente digitando qualquer coisa, né? Mas tu só precisa fazer. Mas parece que tem, sim, esse canyon bem grande mesmo de ir, porque acha que é muito distante, porque quando tu fala IA, já é um tema que a gente já tem um podcast que explica, né? Conceitualmente IA. É um negócio que não é tão acessível, um conceito para muitas pessoas. E aí quando tu fala, pô, é uma IA, eu vou ter que mexer com isso aí, não vai. Não vai, não dá esse primeiro passo, assim. Não sei se tu tem essa mesma percepção. Tenho. Só olhar em volta. Se eu olhar o meu grupo familiar, de amigos, pessoal que não é de TI, até o pessoal de TI, tá? Alguns, assim, dependendo do que trabalha, o contato com o IA é zero ou muito pobre, sabe? É para fazer uma figurinha, para fazer mais coisas de entretenimento do que produtividade de fato, sabe? Então, assim, o gap é gigantesco. A gente tá falando realmente de um distanciamento social gigantesco. Apesar do chat GPT estar lá e tá democratizado, qualquer um pode usar, eu não sei se tá realmente sendo usado para performance e aprendizado, eficiência dentro de processos. Me parece que um monte de gente abre lá e começa a digitar bullshit para brincar, sabe? Sim, sim. Percepções, né? Não são verdades absolutas, óbvio. São só percepções que eu tenho, a lente que eu tô vendo, né? Mas eu acho que nessa corrida, que querendo ou não, ela tá acelerando muito mudanças de dinâmica de mercado. Eu acho que é importante todo mundo já meio que ir de uma vez, sabe? Quem ficar, aí tá nos receios de ser substituído, e a gente insiste, né, no que a gente acredita aqui, que não vai ser substituído por uma IA, mas vai ser substituído sim por uma pessoa que usa a IA. Isso com certeza, né? Precisa ser evoluído com a IA. Sim. Então, onde tiver gente, tem que ter agente. Eu gostei desse statement que a gente criou aqui agora. Veio na cabeça. Vamos falar um pouquinho de cenário, tá?
porque teve o lançamento aí da DeepSeek, né? Isso. 2 dias atrás, super recente. Como que tu tá vendo, assim, esse cenário dessa corrida das Big Techs aí em relação aos avanços? Porque também tem muito se fala sobre os problemas de matriz energética em relação a tudo isso, né? Tem gerado um debate bem grande, né? Tem investimentos da Microsoft de montar novas plantas. Data center para todo lado, né? Sim. Data center consome energia, é um facility desafiador, né? Já fui gerente de data center, eu sei o desafio que é. Modernizou muito, né? Então já se fala, tem data center enfiado até em gelo, em mar, dentro de container, tem todo tipo de data center, mas não tem no freelance, né? Ele consome energia, ele tem os desafios dele. E a gente sabe que IA, apesar da interface ser super, parece que não é nada, ela, para se aprender com o volume de dados, se consome muito recurso computacional, não tem almoço grátis, não tem milagre, né? Sim. Talvez a computação quântica venha resolver esse tipo de coisa. Mas até então, não. Então, essa corrida, ela é dura. Eu gosto um pouco do speech, da visão do nosso CEO do grupo lá, o Fábio Câmara, de a gente tem que parar com esse negócio de é China versus Estados Unidos, não vou usar uma outra, a gente tem que parar com isso e fazer negócio sim, e usar as ferramentas também de outros, óbvio com as devidas parcimônias, os cuidados, né? Então, eu acho muito interessante que a DeepSeek foi colocada em open source. Então, você tem acesso à engine dela, ao modelo dela. Então, como a gente já tem feito ali no Grupo F-Câmara, capitaneado pelo nosso fellow, o Joel, de rodar dentro de casa. Você pega a DeepSeek, levanta o seu ambiente. No caso, a gente fez, né, eles estão fazendo um exercício com on-premise mesmo. Então, levantou um servidor, colocou ela para rodar. Seus dados não, se você tem medo dos seus dados, meus dados vão para a China, eles não irão, porque está dentro do teu ambiente, você está rodando a engine ali e está num ambiente controlado. E aí isso começa a levantar uma série de outras oportunidades que vão puxando olha que interessante, né? Através do movimento da IA, tem se falado agora, será que não faz sentido algumas coisas serem on-premise? Até pouco tempo atrás era assim, cloud, só cloud, né? O debate agora será que não faz sentido on-premise? Porque passou o hype, né? Sim. Daí dá uma desilusão e agora acho que a gente chega num platô, como tudo acontece dentro da TI, né? Muito pontuado ali pelas grandes consultorias como o Gartner. Eu acho que chegando nesse mundo assim, que agora depende do caso de negócio, eu preciso cloud, depende do caso de negócio, o on-premise vai fazer sentido. Então, para organizações que são mais restritas ou têm certo receio, mas quer usar um modelo super avançado, talvez o on-premise faça mais sentido nesse momento. Para proteção de dados, porque a gente sabe, hoje o ouro e a guerra é em cima da informação. Então, é assim que eu estou vendo. Tudo é muito bom, porque gera competição. Então, esses modelos evoluem muito. Tem o desafio energético, que eu acredito que a computação quântica vai poder resolver isso. E, ao mesmo tempo, a gente se beneficia se a gente usar de forma correta. Então, de novo, por que eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso? Qual que é o contexto? Qual que é o use case disso? Então, é assim que a gente tem visto, né? A gente está aberto a tudo. E aí que está o ponto. Essas empresas tech têm dinheiro infinito, né? Não dá para concorrer com eles. O que a gente aí vê valor? De novo, que eu falo sempre, pessoas. Formação de pessoas, educação de pessoas, preparar as pessoas para poder trabalhar com essas ferramentas. Porque pega esse pessoal tech, eles vão estar sempre inventando dinheiro, eles têm dinheiro infinito. Então, como que a gente consegue ter as melhores cabeças para orquestrar tudo isso? Porque, gente, todo dia não para de lançar um monte de coisa nada, né? Essa competição, e até foi numa fala ontem do Fábio, né? Que ele, Sim. no comunicado dele, né? Na fala com o CEO. Acho que foi super pertinente e é exatamente como a gente acredita, né? Essa competição, ela traz muitos benefícios, né? Porque é uma evolução de tecnologia absurda. Puxa, né? Que abre cenários que a gente se deparou com um cliente nos Estados Unidos que ele não estava querendo utilizar e a generativa por questão de manter os dados internos. Então, botar um open source lá dentro e colocar dentro do próprio da própria estrutura dele on-premise resolve. Resolve. Então, abre um leque de novas oportunidades.
e faz com que a gente consiga olhar muito mais para negócio o tempo inteiro, porque a tecnologia está evoluindo e a gente só fala, pô, agora dá para fazer mais isso, dá para fazer mais isso, dá para fazer um negócio dessa forma, coisas que no passado, e um passado um pouco mais remoto, né, o desafio era a tecnologia. A tecnologia já deixou de ser um desafio há um bom tempo. Hoje o que a gente enxerga é onde que estão todas as oportunidades de melhorar resultado de negócio através de toda essa evolução que ela é contínua, né? E a gente sempre observando onde é que está evoluindo para falar, ok, agora a gente pode utilizar dessa forma também. Vamos trazer para um ambiente on-premise, ele é open source, a gente pode fazer um monte de experimento aqui e a gente já pode criar uma nova oferta para o cliente também, né? Sim. Acho que esse é o principal. Olha a reflexão que veio na mente agora, né? Porque assim, no passado o gargalo era tecnológico. O ser humano puxando, o computador travando, né? Conexões lentas, o ser humano sobrando, né? E aí a gente teve toda a evolução tecnológica. E daí eu já até mencionei, acho que em algum outro episódio, que pra mim o gargalo virou humano agora. O humano tá sem condição de conseguir lidar com tudo isso, né? Quem que vem ajudar a impulsionar o humano e a reduzir esse gargalo? Os agentes. Sim. Eu tenho um ponto de, eu acho que os agentes, mas eu acho que a gente está tendo uma oportunidade como humanidade, tá? Sim. Para conseguir retomar a evolução da nossa inteligência natural. E pode ser que seja um empurrãozinho, né? Sim. Mas o que eu senti agora, a gente conversando aqui, que alguma coisa está empurrando para esse gargalo se resolver. Seja com tecnologia mesmo, falando, olha, deixa eu te ajudar nesse gargalo aqui, dou um empurrãozinho, e aí a humanidade vai para um próximo nível, sabe? Sim. Porque os agentes eles vão conseguir resolver de uma forma eficiente os problemas operacionais do dia a dia, que humanamente vai ter falha. Sempre vai ter falha. Qualquer coisa que demanda muito de um humano repetir em algum momento, seja por cansaço, por estresse, por pressão, por falta de sono, por uma dor na lombar, que é o meu caso. Cara, vai chegar num momento que tu vai cometer uma falha. O agente não vai cometer nenhum tipo de falha. Libera um espaço para tu conseguir evoluir na tua inteligência. Porque até para tu poder utilizar mais os agentes, é o que a gente sempre debateu, não é só simplesmente colocar qualquer coisa ali. Tu precisa colocar uma inteligência, tu precisa fazer isso de uma forma correta, tu precisa saber fazer questionamentos, precisa saber escrever, né? Que a gente debateu muito isso no outro episódio, né? As pessoas estão perdendo a habilidade de saber escrever, sabe? Sim. Então, o quanto que isso sai de um bom agente ou não tem uma relação direta com como que tu prepara isso. E para tu preparar, tu precisa ter conhecimento, tu precisa investir nisso, né? Muito. Então, acho que abre bastante um leque de tu poder investir mais no teu autoconhecimento e em conhecimento que ele é mais tácito mesmo, sabe? Eu vou fazer leituras, vou voltar a saber estudar um pouco mais, porque hoje eu tenho ali os meus agentes trabalhando. Isso que a gente está fazendo hoje, utilizar 10 agentes, daqui a pouco vai virar 20, pessoalmente falando. Daqui a pouco vai virar 30. Daqui a pouco vai ter muita tarefa totalmente automatizada, um workflow mesmo de trabalho totalmente guiado por agentes, onde a gente vai usar mais tempo para debater estratégia e negócio e aprendizado, porque já tem uma coisa que já está rodando para a gente. Perfeito. Né? Acredito muito nisso. Faz sentido. Isso, sempre veio a pergunta para a Dojo, né? Mas quantos cientistas de dados vocês têm? A gente sempre falou, depende, né? Humanos ou agentes? Depende. Pode ter um exército hoje já, né? Sim, de fato. Legal. Vamos entrar um pouquinho num outro tema aqui. A gente falou já, de uma certa forma, sobre empresas, né? Como que as empresas estão nesse momento de 24, 25, o quanto que o cenário de 25 começou bem acelerado, e a gente está considerando um pouco atípico, mas um atípico bom. Sim. Bem bom, bem positivo mesmo. Eu queria que a gente explorasse um pouquinho, porque tu está fazendo uma formação no MIT, e tu falasse um pouquinho primeiro o que é essa formação e a gente explorasse um pouquinho o que tu está aprendendo lá, dadas as devidas proporções do que tu pode abrir ou não. Só para a gente entender um pouquinho, porque é uma instituição muito bem conceituada no mundo inteiro, né? E sim. Vamos tentar entrar um pouquinho nesse tema. Vamos lá, eu estou fazendo formação de CDO do MIT, não é de Digital, é de Data. Então é Chief Data Officer. O mercado vai ter uma demanda muito grande por CDOs. Muito grande. Hoje estima-se aí que 5% das empresas têm CDO, se não for menos. Que é uma figura, é um papel estratégico de levar a cultura de dados para a empresa toda. Parar desse negócio de área de dados dentro da TI. Né? Levar dados para todo mundo. Fazer com que os consumidores e os criadores de dados, o cliente e os fornecedores
se conheçam e tenham consciência daquilo que eles criam, que eles consomem dados, que eles geram dados em cima dos processos de negócio. Tem os desafios de segurança, né, de que cada vez está mais difícil, enfim. O arcabouço do CDO é a evangelização de dados para a empresa inteira. Então é um desafio muito grande. Alguns CDOs, inclusive, poucos que tem, alguns estão caindo pela palavrinha governança de dados, que a forma como se tem abordado não é a forma como se deveria, e toda vez a governança, como a gente já falou, é vista como um blocker, um monte de burocracia, e não como um habilitador de negócio que deveria ser. Então, vem as palavras que eu sempre falo que eu não uso. Vamos implementar a governança de dados, botar em caixa. Não. Né? Então, assim, essa formação é uma formação que eu desejei bastante. Não é tão fácil. Ela é capitaneada pelo Richard Wang, o criador do termo do CDO, do papel do CDO, ali dentro do MIT. Então, ela basicamente é uma formação de 1 ano e meio, onde ela tem 8, 9 disciplinas relacionadas a dados, que o escopo é muito grande, o desafio do CDO, como eu estava dizendo, é muito grande. Eu estou no meio da jornada, não terminei ainda, né? Eu terminei esse ano a formação. E assim, o que eu tenho visto, os professores não precisam nem se dizer, todos muito renovados, PhD. Eu até nem imaginava que tinha gente já pesquisando sobre qualidade de dados há 30 anos atrás. Né? Tem. Então assim, ali a gente encontra com gente que escreveu ISOs, né? É um pessoal muito bom. O que para mim está sendo desafiador, tá? Na minha percepção, a forma como a visão do CDO é criada ali é uma forma mais old school. É uma forma um pouquinho mais utópica, um pouquinho mais cultura americana mesmo. Estruturante. Sim. Tem que ter todo um arcabouço de coisas, tem que desenvolver um monte de coisa, tem que documentar tudo perfeito. Então, você tem que ter padrão. Então, assim, é um arcabouço muito grande de conhecimento que para os Estados Unidos, culturalmente, eles estão acostumados com isso, né? Projetos estruturantes, sempre estruturam as coisas, planejam muito bem o que vão fazer, tem que estar tudo sob controle, né? Quando eu olho para o nosso mercado e da forma que as oportunidades têm chego para a gente, eu não consigo ver que a gente vai conseguir responder do mesmo jeito se eu pegar o que eu aprendi no CDO e trazer para o mercado brasileiro. Sim. O mercado brasileiro, no momento, ele não quer muito estruturante. Eu vou fazer até outra analogia. Ele quer mais remédio, ele não quer tratamento. Tratamento é a longo prazo, né? Que é o estruturante. E o remédio, eu tenho uma dor aqui e eu quero resolver agora. Então, assim, não adianta você vir com uma ISO, não adianta você vir com esse arcabouço de coisa arada. Eu nem sei se eu vou estar aqui na empresa mais para dar tempo de fazer tudo isso estruturante. Sim. Esse tratamento. Só abrir um parênteses aqui. A gente se deparou um pouco com esse cenário num cliente americano nosso. Sim. Que a nossa abordagem, e foi a tese da Dojo, né? Ela sempre foi, vamos atacar as áreas de negócio, para a gente tentar entender onde é que estão as oportunidades. A gente começa a desenvolver soluções, e sempre num curto espaço de tempo, tentar entregar uma solução que já melhora algum planejamento em 2, 3, 4 meses, para já ter resultados rápidos. E aí a gente vai fazendo um trabalho estruturante mais no médio e longo prazo. Porque a gente precisa mostrar resultado primeiro. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre estruturação, sobre governança de dados, e a gente monta essa jornada no tempo. Então sempre foi um pouco do nosso approach, né? Sim. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, nesse cliente, foi ao contrário. Esse approach não funcionou. Eles falaram, não, a gente precisa trabalhar o estruturante. A gente estava sempre tentando, não, mas vamos tentar já ir para os quick wins aqui. Eles falavam, não. A gente precisa debater toda a estratégia de governança de dados primeiro, como é que vai ser a estruturação técnica disso daqui. Cara, projeto de 2, 3 anos, assim. E é muito do mindset deles. O Brasil, eu não acho que é um momento, tá? Eu acho que o Brasil sempre foi assim, né? Sempre, vamos rápido para alguma coisa, só que a gente consegue depois fazer o trabalho estruturante, que ele também tem a sua importância e ele é necessário também, né? Mas aí são approaches diferentes, né? Isso. Estruturante para o brasileiro vem num segundo momento. E para o americano vem no primeiro momento. Sim. Né? Isso é importante ter claro. Né? O brasileiro quer remédio, provar valor. Se a gente pegar lá o Culture Map da Erin Meyer, lá a gente vê a forma que a gente se relaciona, a gente ganha confiança. É totalmente diferente do americano.
Então, a gente está falando de culturas diferentes. Então, aqui pega seu cliente e resolve alguma coisa e aí vai construindo as rodovias de estruturante. Questão americana não, cara. Mostra que você tem competência, mostra que você tem certificado, mostra que você tem autoridade, certificado, estrutura esse negócio direito, todo completo, depois a gente resolve algum problema. Então, assim, voltando ali pro MIT, tem sido bem assim, old school, né? Os conteúdos. A matéria mais que chamou atenção, assim, positivamente para mim foi a qualidade de dados, me chamou muito a atenção, as pesquisas ali, porque o cara pesquisa isso há 30 anos. O Thomas Redman, o Dr. Thomas Redman, e ele tem muita publicação, então tem muita academia envolvida, também tem consultoria, então também ele praticou no mercado muito daquilo, e aí foi muito legal, até dar um parênteses aqui, que ele criou um exercício, vocês podem procurar aí no Google, chama FAM, F-A-M, Friday Afternoon Measurement, que é um simples exercício que você pode fazer dentro da sua empresa, com um cliente seu, de pegar uma base de dados, pelo menos 100 registros, pelo menos umas 15 colunas das mais importantes, sentar com 2, 3 experts, começar a olhar aquela base e falar assim, olha, isso aqui é um registro perfeito. O que não for perfeito, vocês vão marcando. Aí você consegue chegar, olha, de 100, sei lá, 30% está perfeito, 70% não está perfeito. E aí você faz um cálculo que ele propõe lá de 1 a 10, que é todo registro que for perfeito, ele custaria $1, um dinheiro. E tudo que não for perfeito, que tem algum erro que precisa ser corrigido, não está no padrão, a data está errada, o nome está errado, ou está nulo, ou o sexo que é MF vai estar um X, tudo que tiver errado custou 10. Então é a regra que ele brinca de 1 para 10. E aí você soma quanto que custou aquilo. Então, se eu tivesse se eu só tenho 30 bom, então é $30. 70 ruim, 700. Então aquilo ali custou 730 para ter aquela informação. Sim. Só que se fosse tudo perfeito, custaria 100. 100. Então a diferença disso é 630. Quanto que 630 é perante a 730? Vai dar uns 80%. Então você tem 80% de perda, de ineficiência, de dinheiro em cima de uma única base que você brincou. Então isso quantifica o quanto uma simples base de dados que você senta numa sexta-feira à tarde para brincar, mostra que a qualidade de dados está fazendo você perder dinheiro. É um trabalho ali para arrumar aquilo que não agrega valor nenhum. As pessoas têm orgulho de falar, não, pega uma planilha, eu vou lá, ajusta. Cada ajuste que a pessoa fala é dinheiro indo pelo ralo. Será que quando sai aquelas notícias lá, a IBM anuncia que teve trilhões, não sei o que, de problema por causa de qualidade de dados, será que não foi utilizando metodologia assim? Provavelmente. Porque tem que chegar tem que ter um método, essa metodologia é bem prática. Ele rodou essa metodologia do FAM entre 2014 e 2019, e mais de 200 empresas ele fez esse FAM, e ele chegou numa conclusão que somente 3% dos dados das empresas atendem a algum requisito básico de qualidade. 3%, cara. Ele chegou à conclusão que não é tão fã assim, né? Não. Então, assim, essa disciplina do MIT, né, eu contei toda essa história para falar de uma disciplina, foi a que mais me chamou a atenção. Então, dentro das outras ali, de estratégia, MDM, governança, é tudo muito completo. É um arcabouço, eu falo assim, é um corpo de conhecimento, é um body of knowledge. Então, um corpo de conhecimento gigante. Mas que a gente, se algum brasileiro participar, nessa turma atual, só tô eu de brasileiro lá. Então é muito bom pro networking, né? A gente que tá expandindo globalmente, acaba fazendo bastante networking ali com VPs de várias indústrias, diretores, né? Mas se você brasileiro vai fazer um dia essa formação, é legal pegar esse corpo de conhecimento e ver do que tem ali para transformar a tua autoridade, mas também para conseguir que dentro do mercado brasileiro transformar em remédios, em pílulas que ajudem as empresas a sair de estar parado nos temas de dados. Porque é um corpo de conhecimento muito grande, mas bem grande mesmo. Não dá para vir no idealismo, né? Achando que vai chegar aqui e vai conseguir fazer muita coisa. Como é que eu crio, através desse corpo, remédios para tirar os clientes ou tirar você mesmo na sua empresa da inércia naquele tema? Então, por exemplo, a qualidade de dados. É um monte de coisa que deveriam ser implementado. Um monstro. Cara, eu vou fazer um FAM, vou fazer esse exercício. Entendeu? Beleza. Começa pequeno. Não precisa esse arcabouço todo. Então, mais uma vez, é um curso de pesado, muito conteúdo, que eu tenho tentado fazer networking e traduzir
para ter mais fit com o propósito do nosso negócio. Tá. E olhando assim, porque quando a gente fala o tema governança de dados, é um tema que na Dojo a gente tem bastante competência, né? A gente tem várias pessoas aqui que dominam o tema. Você, particularmente, é uma pessoa que estudou muito esse tema, muito. Acho que hoje, de todo mundo que eu conheço, dos grupos, né, que tocam nesse tema, eu não sei se tem pessoa que estudou tanto quanto. Foi perguntas que eu já te fiz, mas eu já estou te fazendo aberto aqui também. Cara, tem muita coisa nova que tu vê lá, ou querendo ou não, ainda é um pouco mais do mesmo, mas o mais do mesmo não quer dizer que não seja importante para pessoas que vão fazer o curso, mas de repente para ti tu já tinha visto isso. Tirando o FAN, tá? Que o FAN foi uma das coisas que a gente aprendeu ali que é um pouquinho diferente, né? Na chapéu da governança de dados do curso do MIT, é bem tradicional. Ele é bem em cima do Dama, assim, do corpo de conhecimento do Dama. Sim. Bem tradicional mesmo. Mas coisas que eu estou vendo fora tem sido um bálsamo para minha alma de um cara apaixonado pela governança de dados. Ali é bem tradicional. O que tem me chamado muita atenção e que é repetitivo aqui que a gente acaba falando tá aparecendo cada vez mais abordagem centrada no ser humano para governança de dados. Estão quebrando essa história de caixinha de governança, estão trazendo ela mais para o humano e mais para o negócio. Então já existe alguns métodos que eu gosto bastante, que é o NIDG, Non-Invasive Data Governance, que é como você consegue evoluir a tua governança de dados sem ser tão invasivo. Então você não vai falar em implementar, você vai pegar o que tem e vai fazer pequenas melhorias, coisas que a gente sempre traz de outras. Sim. Sem vir com Big Bang, sem muito julgamento de governança, entende o negócio e vê como é que alguma ação de... É meio que um Data Governance Embedded, já embutido. Como é que dentro do processo eu já tenho Data Governance e não uma caixa Data Governance. Sim. Então tem essa novidade de mercado que eu tenho gostado bastante de usar nas abordagens de Data Governance. E tem um outro cara que ele fala, na verdade, não bem de Data Governance, mas acaba tocando. Acho que é coreano, ele escreve muito no LinkedIn, não lembro o nome dele agora, mas ele fala sobre o Humanizing Data Strategy, humanizando a estratégia de dados. E ele toca o tempo inteiro nos fatores humanos para uma estratégia que envolve governança ter sucesso. Então, me atrai particularmente muito abordagens mais humanas do que sistemáticas para temas que toda hora está derrubando CDO ou CIOs. Sim. No fim do dia, sempre vai tocar em pessoas, né? A gente está falando aqui sobre a gente, sobre IA, sobre os avanços, e que estão vindo em algum momento também para suprir alguns aspectos de ineficiência de pessoas e de processos, mas sempre vai ter ali a pessoa junto com o profissional que a gente brinca, né? Vem no pacote, né? Vem no pacote, né? Legal, cara. Nesse curso tem se falado um pouco, tá dentro do escopo do curso falar sobre IA e a generativa? Tem alguma disciplina específica ou não? Quando eu vi os slides mega anos 90, bullets, fundo branco e texto, eu pensei que nunca iam tocar nesse assunto, mas tocam. Sim. Então, toda disciplina tem uma aula que ele fala como aquele tema está ligado ou impacta ou é afetado pelas IAs. Então desde o Data Strategy, Data Quality, o MDM, Data Curation, todos eles falam de IA, sim, isso me surpreendeu positivamente. Legal. A gente não tinha muito script, eu fui anotando coisas aqui ao longo da conversa, assim tá? Não sei se surgiu temas aí na tua cabeça e falar, cara, vamos falar sobre isso aqui, então tô deixando um pouco aberto aí se tu pensou em alguma coisa também. Senão a gente pode meio que fazer já que o episódio de hoje foi wrap-up, vamos fazer um pouco de wrap-up aqui do que a gente debateu. Tem uma outra coisa aqui que a gente falou que tu acha que vale a pena? Eu tô mais pra filosofar hoje do que falar de tech. Eu vi, já tava querendo. Então. Mas acho que a gente pode fazer um wrap-up e tentar aterrissar algumas coisas. Eu fui trazendo os elementos da minha visão, tá? Ou da minha percepção em relação a como que eu vi esse avanço. Num primeiro momento, sempre vem um cenário de receio, e até porque quando a gente acompanha um pouco da curva, a gente sabe que vai bater no Vale da Desilusão. Eu até tinha escrito um artigo no ano passado falando sobre isso.
Eu acho que já bateu. Mas eu senti que esse movimento ele foi muito mais positivo de qualquer outra coisa, sabe? Eu acho que ele tá tracionando muito mais rápido mesmo, sabe? As empresas estão se conscientizando mais de investir. Algumas estão fazendo investimentos sem saber para onde, mas agora já se tomou um pouco de um entendimento inicial de que, cara, eu começo com a gente, eu já vou ter grandes ganhos. Então, acho que esse tema está puxando uma dinâmica muito forte de mudança de mercado, assim, positivamente falando. É como eu tenho visto, assim, sabe? As conversas, elas estão ficando cada vez mais pró-utilização, pró-eficiência. Cara, se eu tenho os agentes, o quanto que eu ganho, quanto que eu posso gerar rodovias de receita, aonde que eu posso entrar e fazer redução de custo. Então, agora parece que ele encaixou um pouco mais em objetivos de negócio. No primeiro momento estava um pouco mais aberto. Assim, algumas empresas já estavam objetivando, já tinham, outras estavam, não, vamos fazer preciso ter IA aqui, está na pauta, tem orçamento, não sei onde é que eu vou usar. Sabe? Acho que hoje não. Hoje eu sinto que o mercado já meio que falou, ok, aqui eu sei que eu vou conseguir já tracionar um pouco mais, pelo menos um pouco no meu sentimento, assim. Porque, assim, por que você acha que a IA está sendo aceita mais rápida, por exemplo, a cloud? Porque a cloud levou tempo, hein? Como bateram na tal da cloud, né? Meu Deus. Eu acho que tem uma relação, e aí principalmente no Brasil, tá? Tem a relação de remédio e tratamento, tá? Aqui no Brasil, não se tem muito apetite de longo prazo. O longo prazo se vem com entrega de resultados. E quando se fala da jornada da cloud, o cara falava, poxa, eu vou mexer um data center, vou mover meus servidores, vai levar um tempão, é tratamento, né? Hoje não, hoje o assunto cloud já está super hoje, bem sim. Lá atrás foi resolvido, né? Hoje está se fazendo, inclusive tem uma empresa dentro do grupo, a SGA, que é especializada nisso, né? E está conseguindo trazer muito resultado para as empresas, né? Porque o assunto já está mais consolidado. Eu acho que a consolidação do tema de IA foi muito rápida, na minha visão, assim, foi muito rápida mesmo, o que é super positivo. Tá todo mundo já querendo investir, já sabe aonde agora precisa. Porque já tem mais cara de remédio? Já você consegue já mostrar um resultado num pequeno contexto? Eu acho que ela deixou de ser tão exploratória. Ela já está mais objetiva já. Ela já tem um foco muito claro, onde a empresa identifica que tem um problema sério, por exemplo, uma ineficiência, tu já pode entrar com a IA generativa ali com a gente, ou qualquer outra tecnologia, e tu já consegue a partir de um problema, gerar resultado. Então, acho que esse espaço de tempo, ele foi muito acelerado, sabe? Faz sentido. Acho que foi super positivo. E essas corridas, ao meu ver, elas são super proveitosas para todo mundo, sabe? E também concordo, a gente não tem que tirar, da onde vem. É como que eu uso, como que eu me beneficio disso, né? Dadas as devidas proporções, restrições, aí, acho que isso é pessoal de cada um, mas é como que eu olho para essas corridas que estão cada vez mais fazendo com que as tecnologias evoluam, e elas evoluindo, todo mundo tira proveito disso, né? Todo mundo consegue se beneficiar disso. Então, abriu esse universo que não era mais tão falado do on-premise, né? Isso não estava mais na pauta. Não. E isso ajuda muitas empresas. Muitas empresas têm, cara, governanças que não deixam fazer quase nada. É muito, cara, fechado, não tem o que fazer. Então, isso aí abre um novo cenário, né? Faz sentido. Perfeito. Bom, fazendo então um recap aqui, a gente falou um pouquinho sobre esse cenário de 24, 25, a gente falou um pouquinho sobre o anúncio que teve da DeepSeek. A gente entrou um pouquinho na utilização dos agentes, até com alguns exemplos que a gente foi trazendo aqui de forma mais pessoal, e que as pessoas precisam, sabe, para quem não é da área, para quem não viu ainda, já faz. A gente falou nos outros episódios também, vai e experimenta de uma vez, sabe, para ver que não é um bicho de sete cabeças, na verdade é até fácil. O fácil depois precisa ser mais eficiente para utilizar, mas dá para começar a utilizar. A gente deu uma rodada aqui também para entender um pouquinho em relação ao MIT, que é super legal, tá? Qualidade de dados. Isso, qualidade de dados sobre um outro aspecto, que é fã, mas não é tão fã assim depois que roda, mas que mostra que as empresas que negligenciaram muito esse tema durante muito tempo vão se potencializar de resultados se fizerem um pouco de investimento nisso. E, de novo, a gente sempre defende que investimento em governança de dados, seja qualidade, ele é sempre objetivado por negócio, então não precisa fazer na empresa inteira, não precisa, cara, tombar a empresa e começar a olhar tudo, olha só onde é que é crítico, onde é que vai impactar sim o bolso, e aí investe naqueles processos ali, né, melhora a qualidade dos dados ali. E, de novo, bate-papo aqui, né, que eu acho que é sempre prazeroso aqui, né. Bem bom. Sim. Para mim, ficou muito o loop do resgate, gestão do conhecimento do teu processo de negócio, construa a tua estratégia em volta do teu processo de negócio. Estratégia de
qualidade de dados, estratégia de uso da IA, estratégia de competência de pessoas, estratégia em volta do processo de negócio. Isso se perdeu. Agentes. Isso. Uhum. Para mim foi o cereja do bolo do nosso papo aqui, sabe? Sim. Resgatar um pouco a gestão do conhecimento do processo de negócio. Uhum. E desenhar toda a estratégia em volta disso. Sim. Tem alguma recomendação de livro, algum curso, alguma coisa que nos últimos meses tu tocou e tu falou, isso daqui eu acho que seria legal dar uma olhada? Não vou recomendar livro de filosofia aqui agora, porque é o que eu tenho lido ultimamente. Eu também tô numa pegada mais assim. Filosofia, psicologia, não vou ultimamente. O MIT tem consumido bastante em termos de material, artigos. Então não tenho lido tanto assim da área. Mas eu recomendo vocês darem uma olhada um pouquinho mais com calma no que tem na internet sobre o DeepSeek, tá? Eu acho que isso é importante ver. E se vocês escreverem Data Quality na Amazon em livros, não vai ter muitos livros. Então, olhar algum livro americano, autor sobre Data Quality, geralmente tem coisa boa ali, tá? Não consigo lembrar, de novo, ruim com nome. De pessoas, mas tem livros americanos de data quality que pode ajudar, inspirar vocês a olhar um pouquinho mais de carinho para a qualidade de dados da tua empresa, tá? Tá com problema de data quality nos nomes dos autores. Total. Preciso fazer um trato nessa base. Eu vou deixar uma recomendação aqui, eu acho que eu nem comentei contigo, tá? O Joel até tinha mandado no grupo uns tempos atrás lá sobre um curso do Coursera de Essentials for Prompt Engineering, alguma coisa assim. Eu comecei a fazer, cara. Apesar de eu já me considerar que eu já consigo fazer super bem o prompt, criar agente e tudo mais, eu resolvi porque eu falei, não, deixa eu pegar uma base fundamental de novo aqui para ver se tem algumas coisas que de repente eu não estou fazendo muito bem. E, cara, surpreendentemente, tinha alguns aspectos que eu comecei a aprender no curso ali que melhorou bastante, tá, a qualidade dos meus prompts ali. Tu viu o resultado no... Vi, cara, e como ele é um curso muito didático, ele tem passos muito claros, cara, ele é muito simples, porque ele é evolutivo, então ele fala, pô, tu tem que primeiro pensar na tua tarefa, depois tu tem que dar contexto, depois tu tem que trazer referências, e ele vai fazendo isso de uma forma super iterativa, então tu vai vendo, quando tu não coloca, por exemplo, um contexto, como é que sai o resultado, agora tu coloca o contexto, tu vê como é que sai o resultado. Cara, e ele se baseia em 5 passos, assim. É bem interessante. Quase como a história de montar narrativa. Quase como uma história de montar uma narrativa. Tem 5 elementos ali para serem trabalhados. É um curso que eu recomendo, exatamente o nome dele agora, mas acho que é Essential for Prompt Engineering, alguma coisa assim. Depois a gente pode, de repente, deixar no link aqui do Dojocast, que é um que ele é super simples, não é muito caro, tá? $29, mas me surpreendeu, tá? Surpreendeu porque eu acho que teve ensinamentos interessantes ali. Muito bom. Quer fechar com alguma frase final? Hoje teve uma sacada boa aqui. Onde tem gente, tem agente. Essa é a frase, cara. Acho que é essa. Eu acho que onde tem gente, tem que ser investido, vai. Só vamos complementar aí. E o Grupo F-Câmara pode ajudar bastante, tá? Todo mundo nesse sentido. A gente tem as competências aqui nos centros de excelência de dados, IA e IA generativa, então a gente pode estar contribuindo bastante. Acho que a gente pode dar um upgrade na frase. Acho que ela é bidirecional. Onde tem gente, tem agente. Onde tem agente, tem gente. Porque se eu tenho agentes, eu preciso de gente para cuidar deles. Para explicar eles, para governar eles, né? Uma vez que eu faço um agente, ele não tá ali, agora ele só resolve. Não, então, onde tem gente, tem agente. Onde tem agente, tem gente. Bom, pessoal, acho que é isso. Então, nós estamos chegando aqui ao final de mais um episódio, nessa retomada esse ano aqui que a gente vai colocar mais energia. A gente já tem uma lista agora de convidados que a gente vai começar a trazer aqui para... E hoje eu falei certo, falei convidados, não falei candidatos, tá? Oh, parabéns. Para bater um papo, bater papo mesmo da forma como a gente está construindo aqui. Então, peço aí que compartilhem, que deixem um like, que nos deem feedback, que nos acionem também se teve algum tema aqui que despertou uma curiosidade, se querem marcar algum café, querem trocar uma ideia com a gente, nós estamos aqui à disposição. Então, nos vemos no próximo Dojocast. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.